Olá, bem-vindo de volta, você, cidadão imperial, temente ao Deus Imperador. O tema de hoje é um dos assuntos mais requisitados aqui do canal e um dos assuntos menos divulgados e conhecidos pelo cidadão imperial médio, porque eles são um total segredo dentro do Império, um capítulo legendário de super soldados chamados os Grey Knights, os Cavaleiros Cinzentos em português, o capítulo 666, um capítulo especial criado há muito tempo atrás, e diz a lenda que eles vêm da semente genética produzida pelo DNA do próprio Imperador, mais pura do que qualquer Astarte, os que mais se aproximam do Big E, do nosso grande Imperador da humanidade, tanto na força psíquica quanto na certeza de propósito, contra o Nêmesis da humanidade, o grande destruidor e o inimigo primordial do Império Humano. E no vídeo de hoje, a história, a organização e as armas deles iam ser muita coisa para eu trazer num vídeo só. Então hoje eu vou explicar a origem e o porquê da existência e de todo o segredo que circula os Cavaleiros Cinzentos. Bem, primeiro eu tenho que te fazer uma pergunta: qual é o maior inimigo do Império Humano? Eu sei, você fã de Fung vai dizer, são os orcs são uma infestação, os orcs não tem como acabar com eles, estão em todos os lugares, blá 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 blá, daca, tu vai falar isso alto e provavelmente com vários erros de português, mas não. Apesar dos orcs serem realmente uma ameaça constante, eles não são a maior ameaça do Império. Você, fiel ouvinte aqui do canal, vai dizer com certeza são aqueles orelhas pontudas, que eles são o pior inimigo e todo mundo quer matar eles, então os orelhas pontudas devem morrer. Jamais eu colocaria os orelhas pontudas em um local alto, então não, eles não são o principal inimigo da humanidade, também pelo fato deles já estarem morrendo sozinho, merecido. Mas apesar dos elfos serem uma ameaça contínua, e eu não posso diminuir a prioridade de tu atirar no elfo à primeira vista, eles não são a maior ameaça pro Império Humano. Então com certeza são as hordas infinitas dos tiranídeos, porque é uma mente colmeia que devora tudo aonde passa, uma entidade de bilhões de criaturas e organismos que não se importam em morrer, independente dos que tu mata, vai vir mais e mais, e se a mente colmeia ganhar a batalha, eles vão ficar positivo em biomassa, e na próxima luta eles vão estar em número superior. Com certeza o grande devorador é o principal inimigo da humanidade. Não é. O grande devorador, os tiranídeos, não passam de uma ameaça física, real para o ser humano. Então são os Necrons. Os Necrons, eles têm armas capazes de destruir malditas criaturas comparadas a deuses, que são os Catan. Eles escravizaram essas criaturas e eles conseguem utilizar um poder que está além da nossa capacidade de fazer. As armas baseadas na tecnologia deles conseguem devastar qualquer armadura do ser humano. Eles são uma verdadeira ameaça. Isso não adianta tu destruir ele, porque ele vai voltar e reparar. Então essa coisa imortal, indestrutível e incansável, que quer redominar a galáxia e alguns exterminar toda a vida, com certeza é a maior ameaça da humanidade. Não lamento informar, mas apesar de achar eles bem legais, os Necrons não são a maior ameaça para o Império Humano.
E vai ter um ou dois aí que vai dizer, aí os tal, dane-se os tal, ninguém se importa com os tal. Mas não, eles não são uma ameaça nem aqui nem na China. Talvez na China, porque tu sabe, né? Quem entendeu, entendeu. E, no caso, a verdadeira ameaça ao ser humano é e sempre foi a influência do outro lado, o imaterial, o caos. O caos é a grande devastação das sociedades desenvolvidas, dos organismos biológicos que desenvolvem inteligência e começam a explorar a galáxia. Apesar de odiar as orelhas pontudas, eles tinham o maior império do universo, eles conseguiram fazer até os Necrons se esconderem, e depois de ter uma hegemonia completa por sabe-se lá quantos milhares de anos, graças ao seu excesso e à sua total soberba, eles acabaram criando uma entidade caótica que destruiu tudo que eles construíram até então. Todos os poderzinhos roubados de elfo não conseguiu parar o caos. E o ser humano, apesar de não ser um alimento tão grande quanto a alma de um elfo, porque o elfo é mais fodão até não morrer, o elfo é mais vai tomar banho. Bem, apesar disso, o ser humano queima no imaterial. Nós somos um ser consciente, nós temos sentimentos, e o imaterial quer mais e mais. Ele quer a nossa energia, ele quer a nossa literal alma. E quanto mais corrupto, mais energia tu dá pro imaterial. Então, eles sempre vão induzir os mortais ao excesso, à violência, ao medo da morte e à mudança, porque isso alimenta o imaterial e as suas infinitas forças de criaturas demoníacas que estão só esperando para te devorar. O imaterial não é algo só físico. É um inimigo que tu vai ali e mata. Não. O imaterial fica na tua mente. Quando tu começa a ter dúvida, quando tu começa a ter medo, toda criatura mortal um dia vai começar a temer a morte. Um dia vai começar a temer perder aquilo que tem. Um dia vai ter ódio, um dia vai ficar entediado e querer experimentar alguma coisa que não devia. E isso é uma porta aberta para a corrupção caótica. As forças do caos estão só esperando. No caso, aqueles de mente fraca são facilmente influenciados, muitos sem saber o que estão fazendo, e felizmente, quando tu quando tu faz algo caótico, só que tu não sabe o que tu tá fazendo e nem o porquê tu tá fazendo, isso não alimenta o imaterial em grande quantidade, mas quando tu faz aquilo em forma ritualística para uma entidade do outro lado, aquilo queima como fogo no mato seco e alimenta as criaturas que só estão esperando uma oportunidade para vir para cá. O imaterial tudo corrompe, o caos quer devorar e destruir tudo. Eles são como bactérias, eles vão comendo, até não ter mais nada para sobreviver, e eles vão acabar de uma forma estúpida, mas assim é a natureza do caos. O caos é o final, a devastação, o fim do mundo, o Ragnarok, ou como tu preferir chamar. Eles vêm para acabar com o universo, mesmo que isso também signifique que o caos acabe no processo. E por isso, o grande imperador da humanidade, o maior dos humanos, uma mente mais inteligente que o universo já viu, e também ele tem a capacidade de prever o futuro. Ele viu
essa possibilidade, a ameaça do caos, enquanto essas criaturas caóticas não fossem pacificadas, a humanidade nunca estaria totalmente livre e o nosso futuro era incerto. Talvez o império do ser humano cairia do mesmo jeito que daqueles estúpidos elfos que vieram antes de nós. E tendo essa possibilidade em mente, tudo que o imperador fez foi para tentar conter e neutralizar essa força caótica. O seu plano maior era acabar pelo universo inteiro com qualquer tipo de culto, crença ou ritual. Quando alguém tivesse algum culto, que era impossível algum ser humano inventar um culto em algum lugar, isso deveria ser ridicularizado. Olha ali, aqueles idiotas ainda acreditam que eles têm que fazer uma oração pro sol nascer. Todo mundo aponta e ri. Porque as pessoas tinham que ver qualquer tipo de crença como uma coisa que não existe, como uma coisa banal, porque ele sabe que o imaterial precisa do nosso lado. A vida, as criaturas inteligentes não foram feitas por forças do imaterial. O imaterial foi feito com base nos nossos pensamentos, medos e emoções. Então, controlando isso, tu controla o imaterial, assim como já foi há muito tempo atrás, na época dos antigos. Ele tentou trazer calma e ordem para o caos. Caso isso falhasse, também tinha um plano B, simplesmente cortar toda e qualquer conexão entre o nosso mundo real e o mundo imaterial, o que seria difícil porque nós literalmente passamos pelo outro lado para viajar pelas estrelas. Então o imperador estava fazendo um projeto, uma espécie de webway, um caminho alternativo para não necessitar mais do imaterial para a sobrevivência do Império Humano, porque apenas a humanidade unida, com os recursos do universo centralizados, nós iríamos conseguir parar qualquer ameaça contra nós. Infelizmente para o nosso grande imperador, isso aí não deu muito certo, e mesmo seu maior projeto, os primarcas, um verdadeiro semideuses andando entre nós, acabaram alguns caindo nas tentações e na corrupção do caos, além da salvação, causando uma gigantesca guerra civil e os eventos da heresia do Horus. Nessa época é onde a nossa história começa. A origem dos Cavaleiros Cinzentos se dá aqui, durante os eventos da heresia. Malcador, o Sigilite, eu já expliquei que Sigilite não é uma tradução literal, é uma ordem de pessoas que queria preservar a inteligência, a arte, a cultura da Terra, porque muito se perdeu durante a Grande Noite, que seria a Era dos Conflitos, quando a humanidade ficou dividida e o imaterial ficou muito mais caótico. E a viagem estelar era praticamente impossível. Essa ordem tentou preservar o que dava da humanidade, e o Malcador, um perpétuo e psíquico e extremamente inteligente, e também, claro, meio que marcado por vários e vários anos convivendo com seres humanos, então ele não confiava em quase ninguém, menos no Big. No Big ele confiava com todo o coração, amigos pra sempre aqui, best friend forever. Ele e o Big E se deram super bem, os dois tinham os mesmos interesses, a mesma vontade de preservar o que há de bom na humanidade, só que os métodos deles eram diferentes. O imperador queria simplesmente, de uma forma brutal, erradicar o caos. Se desse certo, ia ser a forma mais garantida do futuro da humanidade ficar preservado. O Malcador achava que a gente precisava
ter uns planos de contenção e umas coisas extras para garantir que tudo não acabe desmoronando se a gente voar alto demais. Uma das coisas que o Malcador fez foi a base da Administratum. A administração imperial é originada do trabalho dele. Então, o império, toda a burocracia imperial, para fazer funcionar milhões de mundos com culturas diferentes, com línguas um pouquinho diferentes, com dialetos locais, com tudo que é coisa. Cara, um país só já tem dificuldade de se manter unido, porque as pessoas às vezes têm diferenças culturais muito grandes. Imagina uma quantidade de planetas que tu nem sabe quantos são. A administração, cara, é realmente uma obra-prima, e o Império, se não fosse isso, ia ser um grupo separado de pequenas federações de planeta, esperando o próximo ataque alienígena grande para devorar eles inteiros. Então, graças ao trabalho do Malcador, esse plano B, algumas coisas deram muito certo, e o Império Humano só existe hoje graças a algumas coisas que ele fez nessa época. E um dos projetos que ele fez nessa época era juntar membros excepcionais, extraordinários, incrivelmente acima da média, tanto em lealdade quanto em habilidade, de capítulos leais e capítulos traidores. Capítulos não, né? Nessa época eram legiões, tanto dos lealistas quanto dos traidores, que, claro, a legião é traidora, mas esses que ele recrutou eram aqueles que se manteram leais ao imperador. Em todas as legiões traidoras, alguns soldados eram mais leais ao imperador do que ao seu primarca, e alguns continuaram lutando pelo império. Aliás, eles fizeram uma fuga para avisar o império da traição em primeiro lugar, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, foi tudo meio que rápido, foi um ataque surpresa. E esses serão chamados de Cavaleiros Errantes. Os Cavaleiros Errantes, uma força ali, uma junção de soldados de vários legiões diferentes, mas no momento que eles entravam aqui, a lealdade deles não era mais, tu era um Space Wolf, tu era um Thousand Sun, não, tu não é mais. Agora em diante, tu é um cavaleiro errante lutando pelo imperador. E o Malcador utilizou eles para fazer uma coisa chamada a Guerra Silenciosa. Como assim? Que Guerra Silenciosa? Eles seriam os agentes para tentar agir em missões especiais, neutralizar uma arma secreta dos traidores, tentar assassinar um primarca traidor, coisas assim. E nessas missões, resgatar um item especial que era necessário, coisa desse tipo. E ele então utilizou os Cavaleiros Errantes também para recrutar e achar mais membros para essa nova, não vou dizer legião, né, porque era um número muito pequeno, mas essa nova agência secreta e extremamente eficaz, que eles não seriam um martelo, uma bazuca, eles seriam uma faca, uma USP silenciada para fazer um ataque certeiro aonde dói. E os Cavaleiros Errantes fizeram o seu nome, e a lealdade de alguns foi incontestável. Eles eram extremamente leais, a ponto de sacrificar a própria vida, tudo o que tinham e qualquer esperança de ter um futuro, em nome da visão do Império e do Imperador. Lindo isso, muito bonito esse sentimento. E o Malcador, então, levou aqueles campeões, os que mais se destacaram, até o Trono Dourado, onde o Imperador estava ali resolvendo a cagada que o Magnus fez. Não vou esquecer, hashtag desculpa, não sou tão novo assim, Magnus fez tudo errado. O Malcador, então,
apresentou ao imperador aqueles escolhidos para um projetinho especial que os dois tinham reservado para uma ocasião de total necessidade, como a heresia do Horus, por exemplo. O imperador, então, fez uma vistoria da alma e da mente de cada um daqueles presentes. Eles eram 13. O imperador viu todos e falou: pô, Malcador, 13 não. Não foi isso que ele disse. Ele falou pro Malcador: Malcador, eles realmente são pessoas de total lealdade, são puros, de espírito e vontade, eles são perfeitos, bom trabalho. O Malcador sabia que o futuro não ia ser legal. Os dois, tanto o Malcador quanto o Imperador, são psíquicos e eles têm a capacidade de prever o futuro. E os dois sabiam que o tempo deles estava chegando ao final e eles precisariam fazer tudo possível para aquela visão do Imperador e para que a humanidade continuasse firme e não escrava e alimento das coisas que tem lá fora. Isso ia ser realmente um teste de força para os dois, e os sacrifícios que eles fizeram aqui, não tem comparação. Mas o imperador sabia, e o Malcador também, que mais cedo ou mais tarde eles não estariam mais entre os seus súditos no império, e agora alguém teria que conter a heresia e o caos caso eles falhassem, e esses alguém eram aqueles campeões que o Malcador recrutou. Deles, 4 eram senhores lords, assim, muito importantes, pessoas muito nobres, com um propósito de levar a verdade do imperador maior que qualquer coisa, e esses nobres de lealdade incontestável vão ser os originais fundadores da Inquisição. Então os 4 originais membros da Inquisição vieram daqui. Os outros 9 não eram humanos normais, eles eram super soldados. E esses super soldados foram levados por Malcador através de uma passagem por esse Webway. Eles conseguiram atravessar instantaneamente até a lua Titã, no caso é uma das luas de Saturno. Ele chegou lá imediatamente. Cara, esse projeto do imperador, imagina tu ir daqui pra porcaria da lua de Saturno mais rápido do que tu dar uma volta na cidade de carro. Esse projeto ia realmente fazer a humanidade ser um império unido. Imagina a Marinha Imperial chegando em qualquer lugar instantaneamente. Não existe nada no universo que iria parar o ser humano. Mas infelizmente o projeto do imperador acabou falhando devido às ações das forças do caos. E um extra aqui: eu não sabia que Saturno tinha tanta lua assim. Parece que eles estão sempre descobrindo uma lua nova em Saturno. É bem legal, cara. Eu decidi trazer aqui, porque quando eu ver eu vou pesquisar as outras. Eles têm várias, algumas com os nomes muito legais. Hyperion mesmo e Prometheus é muito massa para uma lua. Bem, só queria trazer aqui. E a base desses novos Cavaleiros Cinzentos, como eles vão ser chamados, vai ser na maior delas, a chamada Titã. Até tem um simbolismo que o Malcador fala para eles, que eles todos vão ser maiores que qualquer ser humano. Na verdade, os feitos deles e as armas deles, em nome do imperador, vão ser o ato de um verdadeiro titã. Então, achei legal, achei um simbolismo, uma coisa bonita. Um extra aí, uma coisa inteligente na história. Então, eles foram para lá através desse caminho do imperador. Chegando lá, eles deveriam agora abandonar os seus nomes. Não mais eles teriam os nomes antigos. Cada um
receberia um nome novo, e esses 9 escolhidos seriam os primeiros Grandmasters. Na verdade, seriam 8 Grandmasters e um Supremo Grandmaster. Nossa, que título chique, né? Supremo Grandmaster. Imagina só alguém cumprimentando, olá, senhor. Não. Senhor, não. Supremo Grandmaster. Uou! Nossa, impor respeito na hora. Então, um deles seria o Supremo, que tipo líder de todo o negócio, e os outros 8 iriam ser os responsáveis por uma irmandade. Como assim? Eles seriam divididos em 8 irmandades, cada uma com responsabilidades um pouco diferentes, mas todas dedicadas ao combate eterno, ao grande inimigo da humanidade, à destruição e à aniquilação das forças caóticas no universo. Muito se perdeu dessa época, muitas coisas que eram exclusivas da Inquisição, e nós não sabemos o nome de todos aqueles presentes, mas o que eu sabia, eu trouxe aqui para você. Nós também sabemos os nomes dos novos Grandmasters agora, porque eles tinham um nome antigo normal, só que esse nome novo é baseado num nome conhecido de alguma criatura caótica. Por quê? Porque isso absorve o poder daquela criatura do outro lado e dá esse poder ao usuário. E no caso, Malcador criou eles com toda a sabedoria do caos possível, considerando que eles eram os mais incorruptíveis dos seguidores do imperador. Eles seriam os únicos que receberiam o conhecimento caótico, claro, eles e o pessoal da Inquisição, porque eles não são suscetíveis à corrupção. Cara, que bonito, tá legal, isso aí tá ficando massa. Mas um deles falou: não, eu não posso. Quem foi? O Garviel Loken. O Garviel Loken era um ex-Luna Wolf. No caso, atualmente eles são chamados de Black Legion, mas nessa época aqui eles eram os filhos de Horus, porque o Horus mudou o nome depois, e o Garviel Loken foi sempre leal ao Império e o Imperador, e a ele era dada a honra de ser o Supremo Grandmaster, mas ele disse: não quero, não é pra mim isso aí, eu tenho muitos heréticos pra matar e pouco tempo pra ficar atrás de uma mesa, eu vou cortar cabeças dos meus ex-colegas que traíram o Império. Achei legal isso aí dar um filme do Schwarzenegger, mas no caso, não foi bem isso que ele disse, sabe que eu dou uma belezadinha na história para ficar mais épico, mas ele falou que ele não podia aceitar, então foi passado o título para o segundo mais adequado, o Havel Arvida. Até acho interessante falar um pouco sobre ele. O Havel Arvida mudou o nome, assim como todos os outros, e apesar de ser com I, tu lê com J, ele virou o Janius. Então o Janius agora era o novo líder dessa associação dos Cavaleiros Cinzentos. E quem é esse cara? Porque que ele é importante? O Havel Arvida, ele era um membro dos Thousand Sons, os filhos de Magnus, aquele pessoal que tem poderzinho psíquico e do nada vira uma mutação do caos. Esses aí mesmo, precisamente. E ele, do contrário dos outros Thousand Sons, que só fazem cagada, incluindo Magnus, ele foi leal até o final, e ele, muito honrado, conquistou até a admiração do Jegetai Khan. O Jegetai falou assim, cara, ele ficou parte da legião do Jegetai, na verdade, ele lutou junto com os White Scar por bastante tempo, e quando Malcador fez um ritual com ele. Como assim o Malcador fez um ritual? Explica isso aí. Tá.
eles conseguiram recuperar um fragmento da alma do Magnus, um fragmento da essência do Magnus. E o Magnus tem um poder psíquico absurdo, ele deveria ficar no trono dourado, e o Imperador e ele iriam viver uma vida feliz para sempre, buscando os segredos do universo, mas infelizmente isso aí não deu certo. E agora o plano B era botar o segundo melhor que tu tinha, com o máximo de poder possível, para ver se tu fazia um segundo Magnus. Então, eles pegaram esse fragmento da alma dele e eles, utilizando uma tecnologia totalmente experimental e completamente sem protótipo, fizeram para colocar essa alma dentro do Ravel Arvida. Não deu certo, é claro que não deu certo. A máquina começou a superaquecer, o Ravel Arvida começou a convulsionar, as coisas começaram a voar para tudo quanto é lado, a energia psíquica começou a voar para tudo quanto é lado. O Jegetai falou pro Malcador: desliga isso aí. E o Malcador falou: não dá para desligar, a máquina não responde. E aí o Jegetai, pensando rápido como ele pensa, começou a fazer o que tu deve fazer. E ele pegou e começou a bater nos painel de controle, arrancar fio, cortar tudo quanto é coisa. E a máquina desligou. Nossa, que assíduo em tecnologia. Eu imagino como é que o pessoal em Chernobyl não tentou fazer isso, talvez teria dado melhor. Bem, ele simplesmente destruiu aquela tecnologia totalmente experimental e sensível, enquanto uma pessoa estava ali passando por um procedimento totalmente energizado, e de um jeito ou de outro, isso não explodiu e levou metade do mundo com eles. E deu tudo certo. Ué, como assim deu tudo certo? Bem, o Ravel Arvida, ele levantou e ele falou que ele não era mais o Ravel Arvida, e ele também não era Magnus, ainda bem. Ele era uma amalgamação, uma mistura dos dois. Ele era o Janius. Então agora ele tinha uma parte do poder do Magnus, mas não toda. Todo filho no caso todos os Thousand Sun, tem um poder psíquico, só que agora isso foi ampliado e muito nele. E ele vai ser então o primeiro escolhido a liderar esse capítulo. Afinal, tudo bem, o Imperador escolheu heróis, campeões aqui, que não seriam corrompidos de jeito nenhum. O Imperador provavelmente botou alguma coisinha na cabeça deles também quando eles estavam na sala do trono, para garantir que eles não fossem corrompidos de jeito nenhum, tipo alguma luz, alguma coisa a mais. E agora que eles estavam aqui em Titã, o que estava esperando eles lá dentro? Lá dentro existia uma gigantesca fortaleza monastério, totalmente equipada e cuidada por servitores e alguns membros muito leais e confiáveis, que estavam trabalhando para manter tudo aqui no lugar. E junto com essa fortaleza monastério, o que era ainda mais valioso, existiam 100.000 cápsulas de criogênese, no caso, 100.000 cápsulas para congelar. E o que tinha dentro dessas cápsulas? Tinham crianças. O que crianças? Porra, Malcador. O Malcador congelou 100.000 crianças na idade ideal para se transformar num super soldado com poderes psíquicos latentes. Ou seja, todos eles aqui eram psíquicos em potencial e eles deveriam agora ser treinados e transformados em super soldados, e apenas aqueles mais capazes, mais certeiros de propósito, aqueles que demonstram força física, mental e de espírito, devem ser transformados nos novos Cavaleiros Cinzentos. E assim começou então o processo. Durante os eventos da heresia do Horus, a lua de Titã, utilizando uma tecnologia também muito arcaica, foi teletransportada usando gigantescos Galar Fields, um campo de força que protege da influência do imaterial, para o outro lado. Eles ficaram agora
como uma bolha, um vácuo, um local que as forças do imaterial não teriam nenhum acesso, e por ser dentro de um Galar Field completamente invisível às forças caóticas, lá dentro o tempo se passou e o procedimento que o Malcador ordenou a eles foram fazendo naqueles novos recrutas e selecionando apenas os melhores dos melhores dos melhores para conseguir virar um verdadeiro irmão de batalha do novo capítulo que eles criaram, os Cavaleiros Cinzentos. E lá fora aconteceu a Guerra Civil, o Horus e os traidores atacaram a Terra, ocorreu os eventos que eu já falei algumas vezes, não vou ficar me repetindo muito nessa parte, mas até porque eu quero falar mais quando eu falar do Horus. E independente disso, lá em Titã as coisas estavam tranquilas e o processo continuou sem nenhum problema, até que depois de centenas e centenas de anos, a Lua se rematerializou na órbita de Saturno e eles voltaram. Nessa época, ninguém sabia, às vezes, nem que existia uma lua em Saturno. Eu duvido que tu sabia que existia todas as luas em Saturno. Bem, não era um conhecimento geral, por eles terem a biblioteca de todo o conhecimento do caos aqui. Esse local foi mantido em total segredo. Eu não comentei, mas eles possuem aqui todo tipo de conhecimento sobre criaturas demoníacas que o Imperador e o Malcador conseguiram adquirir durante a sua imensa existência, porque eles viviam para sempre, são perpétuos. Então eles conseguiram adquirir uma vasta coleção de livros que corromperia alguém fraco e sem propósito simplesmente por folhear. Enquanto esses paragões da virtude e da certeza no Imperador não se corrompem independente de qualquer coisa que o imaterial tente jogar sobre eles, dando a eles a maior das armas, o conhecimento, um conhecimento que nas mãos erradas corromperia, nas mãos corretas desses caras ela é utilizada como arma para as criaturas do imaterial. E eu imagino como é que foi o primeiro reencontro dos inquisitores, que era o único pessoal que sabia que eles existiam. Alguns eram descendentes, outros fizeram tratamento para rejuvenescer, e eles agora iam lá para a Lua conversar com o pessoal, no caso a Lua de Titã, e eles, a Lua de Saturno, né, seria, eles foram para Titã, e eles mandaram uma mensagem e o código de autorização. Então as defesas automáticas não destruíram as naves, mas eu imagino que coisa esquisita que deve ter sido para eles sair daquela região. Não, eu voltei, estamos aqui de volta, viemos conversar com os primarcas. Pois é, não dá para falar com os primarcas, porque eles morreram, ou estão dormindo, ou sumiram. Peraí, todos eles, aqui na aba, pois é. Então, mas pelo menos agora a gente vai continuar com o sonho do Imperador de acabar com a crença, a fé e o negócio. Não, pois é, tem isso também. Todo mundo agora acredita que ele é um deus. O quê? Meus amigos, o Império mudou bastante depois desse contato inicial. E agora, o culto imperial virou um culto ao Imperador. Desculpa, ao Deus Imperador, modificando muito mesmo a visão que ele tinha para acabar com as forças caóticas. Mas tanto a Inquisição quanto os Cavaleiros Cinzentos sabiam que esse conhecimento de como o imaterial funciona podia ser usado como uma arma contra o imaterial. Ué, como assim? As pessoas cultuando o Imperador e acreditando que ele protege, isso vai afetar o imaterial, e o Imperador realmente vai proteger aqueles que creem. Então,
querendo ou não, se tu acredita que o imperador elimina o caos e as forças traidoras, o imperador e as coisas relacionadas a ele realmente eliminam o caos e as forças traidoras. O caos, o imaterial, é moldado pelas nossas crenças, e religião organizada é um jeito de tu espalhar uma crença, em teoria que benéfica, contra a força caótica. Mas para aí. Se tu fizer isso, tu não vai só perpetuar o ciclo que o imaterial fica mais fraco, mais forte, mais fraco, mais forte, mais fraco, mais forte, e a humanidade vai ser sempre um escravo de estar lutando e sempre nas garras do Deus do caos e sofrendo para diversão e para alimentação das coisas do outro lado? Sim, infelizmente isso vai acontecer, mas é isso, ou o caos dominar tudo e acabar o ser humano, acabar com certeza o sonho do imperador e nunca ter uma esperança do império manter a hegemonia humana no universo. E se tu acha que qualquer um desses aqui vai deixar de lutar até o fim, você está redondamente enganado. Eles sabem que eles não vão conseguir, com esse processo, derrotar o imaterial como um todo, mas se eles puderem proteger a maior parte da humanidade e manter o império vivo, o sonho continua. Por isso, eles tomam também para si a questão da fé e da crença e tudo mais, porque eles têm orações escritas na armadura de proteção, orações escritas na arma para aumentar a força. Eles têm orações escritas até dentro das balas para causar mais dano a criaturas do imaterial. E acredite, isso funciona, porque o imaterial segue regras estabelecidas pelo nosso mundo real. E no caso, falando em Inquisição e a interação engraçada deles com os Cavaleiros Cinzentos, eu também tenho que falar um evento que aconteceu mais ou menos uns 1500 anos depois que eles voltaram ao espaço normal e que foram reencontrados. Nessa época, quando eles foram reencontrados, estava acontecendo a segunda fundação. Então, para manter eles em segredo, falaram que eles foram feitos na segunda fundação e o número de capítulo deles era 666. Peraí. A segunda fundação teve, acho que não deu 100 capítulos sucessores, cara, bem menos que isso até. Por que eles botaram 666? Não chegava no 666, isso não tem porquê, não tinha 1000. Pois eles não são muito bons em esconder algumas coisas, e também por algumas questões simbólicas e religiosas que causavam mais dano no imaterial, eles acabaram botando 666, até as letras na armadura deles têm exatas 666 para poder dar mais dano e proteção contra coisas do imaterial. O caos pode ser usado como uma arma contra o caos, desde que tu não se corrompa no processo, e é muito difícil ter alguém que não se corrompe. Felizmente até hoje nenhum Cavaleiro Cinzento se corrompeu ao caos. Tudo bem, entendi, então, eles são incorruptíveis, mas agora fala, o que aconteceu ali 1500 anos depois que eles voltaram? Então, nessa época, o Império foi atacado por um Warboss e uma Warg gigantesca, e nesse período meio que o Império ficou sem governo, porque os governantes eram bem incompetentes, os 12 Senhores da Terra, tirando um, eram bem incompetentes, e esse que era competente era também líder do Ofício Assassinorum, e ele acabou envenenando o último Inquisitor que sabia o código para comunicar com os Grey Knights. Felizmente, esse último Inquisitor, antes de morrer, passou os códigos para um aprendiz, e senão ninguém mais ia conseguir contactar eles. Eles iriam virar um capítulo totalmente assim autônomo no sistema solar que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Ainda bem
que isso aconteceu, deu tudo certo no final, porque ele acabou passando então um código para acessar os Grey Knights, e depois dos eventos dessa Guerra da Besta, que eles ficaram quase que isolados e tipo não perderam total contato com o resto do Império, porque como diz, o único cara que sabia estava envenenado. Foi decidido que era perigoso demais a Inquisição ficar tudo em uma ordem só. Era melhor separar em ordens diferentes, com hierarquias e membros diferentes, e dividir um pouco do conhecimento para que tudo que a pessoa sabe, tudo que a Inquisição tem de conhecimento, não morra com uma pessoa só. Tu sabe que na vida real, a fórmula da Coca-Cola diziam que 2 pessoas apenas sabiam a fórmula em algum momento e eles eram proibidos por contrato de viajar de avião ao mesmo tempo para não morrer e perder a fórmula. Mesma coisa aqui, interessante isso, acho legal. E agora eles dividiram, então, para garantir que o conhecimento da Inquisição não morresse com uma pessoa só. E foi dividido, então, em 2 ordens principais. A Ordo Malus, que ficou com o braço militar, os Grey Knights. A Ordo Malus iria fazer as investigações e descobrir aonde estavam os alvos, e os Grey Knights iriam decidir se valeria ou não a pena eles interagirem lá. A Inquisição não manda nos Grey Knights, mas eles trabalham em cooperação e eles se ajudam e eles têm a mesma finalidade. No caso, o Inquisitor não pode falar, desce aqui e ataca aqui no flanco, enquanto as forças do exército vão por aqui. O Grey Knight vai olhar e dizer não, e vai teletransportar de volta para a nave. Ele vai precisar usar os Grey Knights no momento que eles decidirem agir, num momento específico, onde a missão deles vai ser mais letal ao inimigo. Por quê? Por que isso? Porque quando eles voltaram, eles tinham aproximadamente 1.000 e um pouquinho, 1.100, 1.200 no máximo, super soldados treinados. Peraí, tu disse que eles foram pro outro lado com mais de 100 mil psíquicos, eles ficaram centenas de anos ali para treinar. Eles só tinham 1.000? Por quê? Porque a peneira deles é extremamente fina. A maioria dos candidatos morre antes de sequer chegar ao passo de virar um neophyte. Os aspirantes, eles fazem o quê? Tudo que tu precisa fazer é andar 1.000 quilômetros na superfície de Titã até chegar do ponto que eles te soltam à Fortaleza Monastério. Durante esse processo, tu vai passar frio, tu vai passar fome, tu vai ser atormentado com visões e fantasmas do outro lado, e tu não pode perder o controle, desesperar e usar o teu poder psíquico. Como assim? Todos os aspirantes para ser um Grey Knight são psíquicos. Então, há muitos latentes, mas são psíquicos de qualquer jeito. Latente quer dizer que ele não sabe ainda que é, ele vai se tornar depois de mudar. Mas os que têm um pouquinho já de poder psíquico desde antes, eles colocam no pescoço, em todos os aspirantes, um colar inibidor. O que é o colar inibidor? É uma bomba. Se eles perdem o controle, foi-se o aspirante. Quando tu caminha ali, tu vai caminhando pelos ossos e os corpos em decomposição daqueles que vieram antes de ti. Enquanto tu anda até teu pé sangrar, tua perna não aguentar mais, tu tá desesperado, com frio, com fome, e tu tem que ter força de vontade e continuar andando até chegar na Fortaleza Monastério. E esse é apenas o primeiro dos testes. Na longa jornada do cara, é muito provável ficar pior depois, para virar um verdadeiro irmão dos Grey Knights. E por isso o número deles é extremamente limitado. Assim, eles só podem atuar quando é essencial, quando a lâmina deles vai matar
uma criatura caótica que traria devastação e morte para um sistema inteiro se tu deixasse ela ficar ali. Tanto que eles já derrotaram o Angron, tanto que eles já derrotaram criaturas caóticas maiores. Por isso, os Grey Knights são essenciais, e não ache que eles recusem lutar em um ponto ou outro porque eles são covardes, eles não querem ajudar. É porque eles lutam contra o maior inimigo da humanidade. Se eles gastam as forças deles com uma coisa ínfima, como um alienígena, um rebelde ou um cultista do caos, tipo inútil ali que qualquer guarda pode matar, no momento que vier um demônio maior, eles vão estar sem munição, eles vão estar cansados, eles já vão ter esgotado a sua resistência mental. Então, eles têm que atuar no momento certo, no momento que o inimigo aparece com a sua carta trunfo. Na hora que o caos chega, eu invoco o demônio maior de Khorne. Você ativou minha carta armadilha. Cavaleiros cinzentos, força de ataque, teletransportar. É mais ou menos assim. Então, quando o caos faz o ritual maléfico para transformar o mundo no mundo demoníaco, eles cancelam isso aí e eles trazem a ordem e a justiça imperial com as suas armas sagradas. Enquanto eles ficaram então com a Ordo Malus, que investiga o caos, os cultistas e os heréticos, o outro lado, a Ordo Xenos, ficou responsável por ter uma força especializada em lidar contra os alienígenas, e no caso eles vão criar a Death Watch, a Vigília da Morte, que vai ter membros de todos os capítulos dos super soldados, e esses, no caso, vão receber treinamento especial e vão receber, no caso, uma psico-hipnose para conhecer os pontos fracos e os jeitos de luta contra cada um das espécies alienígenas já conhecidas pelo homem, incluindo as extintas, porque vai que um aparece de novo, tu tem que matar outra vez. E então entendi, os Grey Knights são a maior arma da humanidade contra o caos. Eles são o martelo do imperador, eles vêm para eliminar as forças caóticas, trazendo a justiça e a luz do império na escuridão do caos. Sim, eles são isso. Cada um deles é um soldado extremamente treinado por um processo rigoroso de seleção e treinamento que apenas os melhores dos melhores conseguem passar. Exatamente, eles são especialistas e têm conhecimento nas forças caóticas, mas eles não se corrompem ao caos, precisamente. E eles, então, são o maior dos capítulos de super soldados? Não, eles são a maior arma contra o caos, mas tu estaria desperdiçando eles, jogando eles contra alienígenas ou os outros inimigos, porque eles são, todo o arsenal deles e o treinamento é especializado em lidar com uma ameaça caótica. Cada irmão dos Grey Knights é como o equivalente a um bibliotecário totalmente treinado e com um conhecimento absurdo e experiente de um outro capítulo. Então cada soldado raso deles é como um herói do outro capítulo. Você está entendendo o nível do negócio? 10 Grey Knights são equivalentes a 100 super soldados regulares. Eles têm um valor altíssimo. Sim, eles também podem lutar contra inimigos menores, mas é um desperdício. É tipo tu matar uma formiga com uma metralhadora, não vale a pena. Tu deve usar eles para eliminar o inimigo que eles foram feitos para eliminar. E eu sei que tu deve estar gostando da história para estar ouvindo até agora. Agradeço a todos aqui pela presença e pela paciência, mas os Grey Knights tem muita coisa para falar. Eu quero comentar um pouco sobre as armaduras e as armas deles e por que eles também têm uma cultura de não deixar
sobreviventes e testemunhas depois que eles cumprem uma missão. Acho que dá para ficar assim, subentendido. Aqueles que têm mais atenção devem saber por que eles não deixam testemunhas, pela própria natureza do inimigo que eles enfrentam. Mas vamos deixar isso para a parte 2. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima. E lembrem-se, o Imperador protege.